Olá a todos, meu nome é Letícia Rodrigues e eu estou no 8º semestre de Música, Licenciatura em Artes, pela Faculdade Mozart I de São Paulo, FAMOSP. E hoje eu vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título a Educação Musical do Negro Brasileiro a partir da análise de aspectos da trajetória de Pixinguinha e Moacir Santos. A minha orientadora é a professora mestra Andréa Michiati Gianelli. Esse trabalho ele veio por reflexões e debates no meio acadêmico que fizeram e surgiram questões como onde estão os compositores negros, e a educação musical e artística dos negros brasileiros, eles foram incentivados? Onde eles estavam? A música feita por eles foi aceita? Né? Quando falamos dessa comunidade negra e dessas fontes, Bastos traz essa citação, esse apontamento muito importante que diz: há um silêncio das fontes da história da educação em relação ao pertencimento étnico-racial das comunidades negras. A justificativa da minha pesquisa é pelo desejo de compreender e aprofundar os conhecimentos em questões étnico-raciais, no meio musical, né, em específico, e pelos poucos estudos desenvolvidos dessa temática até o momento. Os objetivos são de investigar a educação musical no século XX, entender a educação musical do negro e, para isso, desenvolver um pensamento que agregue a diversidade da cultura brasileira, né? Também trazendo a visibilidade dos compositores negros. A metodologia do meu trabalho é qualitativa e bibliográfica, a qual se deu por análise de registros. Os principais autores são Cabral, Fonterrado, Oliveira e Candal, Batista, Dias e Almeida. No primeiro capítulo, eu faço um panorama da educação musical e o negro no Brasil no século XX. Só que antes de chegar no século XX, foi preciso ter um olhar sobre o que acontecia antes dessa educação no século XX, né? O que foi fundamentado. E aí nisso vimos que autores afirmam que a educação musical só se iniciou no Brasil quando os jesuítas chegaram em 1549, e a gente via que essa educação, né, segundo Fonterrada, era uma educação rígida e hegemônica, né, com uma supremacia lusitana, trazendo a cultura deles, sem valorizar o que estava acontecendo aqui antes deles chegarem, né, do ensino, da música que acontecia antes, né. O padre José Maurício Nunes Garcia, ele é um bom exemplo de negro que chegou a um lugar alto ali da corte real. Ele era compositor, músico e foi considerado o primeiro e maior compositores da música brasileira. Essa prática informal da música popular, ela acontecia, e a Escola de Santa Cruz dos Negros, por mais que não fosse da música popular, ela vinha trazendo essa musicalidade. O decreto 1331, em 1854, ele vem formalizar essa música. Na educação musical e as questões étnico-raciais no século XX, já chegando no século XX, traz esse resgate de Mário de Andrade com a música folclórica brasileira, Heitor Villa-Lobos também com o canto orfeônico, de 1930 a 1960, e quando chega ao final, né, essa obrigatoriedade do canto orfeônico nas escolas, acontece esse espalhamento dos professores e educadores musicais que saem, se ausentam, né, das escolas públicas e privadas, indo para conservatórios, indo para escolas específicas de música e dando essa sensação de privatização de saber musical, né? Só quem teria acesso, quem tinha condição, que poderia ter acesso ao ensino musical. Formam essa turma para professores de música em 1960, que não dura muito tempo, mas uma observação interessante com relação a essa turma é que a Fonterrada cita alguns nomes, e pesquisando esses nomes, todos brancos, e se questiona onde estava essa população negra. Era bastante, e aí observamos a tabela, quase 50% da população se autodeclarava negros, pretos e pardos, né, mas não tinham destaque, não estavam ali, não tinham essa visibilidade. Surgem leis, né, em 1971, surge a lei 5.692, ainda com muitas fissuras para implementar essa música na escola. Surge também a LDB em APCN nos anos 90, para também tentar fechar essas fissuras dessa lei anterior e fortificar esse ensino musical dentro das escolas. E a Fonterrada faz um comentário muito interessante que diz que acena as novas possibilidades, né, traz essa esperança, mas ainda é distante essa implantação. E pensando melhor, e além, se era difícil a implementação, imagine uma educação decolonial e antirracista, uma educação que aglomerava, que consegue contemplar todas as culturas e musicalidades, né? Nisso trazemos um pouco para decolonizar, temos que entender o que foi o colonialismo, o que foi essa soberania sobre o povo, e a colonialidade, que é o resultado, né, do colonialismo, e para reforçar esse pensamento de precisamos de diversificação,
A Lei 10.639 vem trazendo um pouco dessa diversificação, obrigatorizando o ensino de questões afro dentro das escolas, né? E aí, Batista vai trazendo frases que diz que é importante o negro e a cultura do negro na sociedade brasileira, a visão discriminatória é amplamente visível quando a gente nega essa cultura. E aí precisamos entender o que é racismo para poder sermos antirracistas, né? Então definimos, através do livro do Almeida, o que é o racismo individualista, institucional e estrutural, no qual o individualista ele traz essa visão de é algo patológico, é específico, é pontual, é individual. O institucional é que quando uma instituição, apenas uma instituição, ela fere os direitos de alguém pela cor da pele, né? E quando olhamos a instituição, normalmente uma instituição racista, ela é racista por conta de uma estrutura racista. Então, todo racismo, ele é um racismo estrutural. Então, é possível ter, sim, um ensino musical decolonial e antirracista, a partir do momento em que essas questões são colocadas em pauta. Então, precisamos dar à luz aquilo que colocaram à margem, né, trazer para o centro aquilo que colocaram distante, para poder combater e ter essa educação musical decolonial e antirracista. No segundo capítulo, intitulado como a Resistência Musical Brasileira, vamos começar falando sobre Alfredo da Rocha Viana Filho, né, mais conhecido como Pixinguinha, nascido em Piedade, no Rio de Janeiro, no dia 23 de abril de 1897. Né, acreditava ele que era em 1998, né, em sua certidão de nascimento está datado esse ano, mas como ele só recebeu essa certidão adulto, um amigo, Jacó do Bandolim, achou estranho, foi atrás, achou a certidão de batismo, que constava que a data de nascimento era, na verdade, em 1897, e não em 1998. 1898, perdão. Caçula de 14 filhos da dona Raimunda Maria da Conceição, filho de Alfredo da Rocha Viana, pai, né, que trabalhava na repartição geral de telégrafos, mas era um grande flautista amador que promovia rodas de choro em sua casa, que era popularmente conhecida como Pensão Viana, né, por ser grande, ter muitos quartos. E Pixinguinha não foi o único que foi mordido pelo pai com relação à música, né? Ele foi influenciado, não foi o único que foi influenciado. Léo, Otávio, muitos de seus irmãos também foram influenciados. O Homem da Flauta Mágica, né? A origem do apelido Pixinguinha vem de um apelido dado por sua avó africana, chamava-o de Pinzindim, né? Querendo dizer um menino bom. E aí foram sofrendo algumas alterações até chegar em Pixinguinha. Os primeiros professores de Pixinguinha foi Sérgio Borges Leite, Irineu Almeida ou Irineu Batina, mais conhecido. Perceberam a aptidão de Pixinguinha e investiram e falaram, não, você precisa estudar, e aí ele foi estudar música, e o pai dele importou uma flauta da Itália para ele, começou a tocar, e aí aos 14 anos ele já começa a tocar profissionalmente em rodas de choro, acompanhando Irineu Batina, que foi o seu professor, e mais pra frente ele percebe que a música era o que ganhava o coração dele, né, e com isso, quando só a música ocupava todo o coração e a mente dele, porque ele não era muito bom, assim, nas matérias como português, matemática, ele tinha um pouco mais de dificuldade, ele queria era fazer música. Passou mais um pouco, houve a formação dos batutas, né, em 1919, e o primeiro lugar onde eles tocaram foi no Cinema Palais, né, numa sala de espera de cinema. Receberam muitas críticas por serem negros e pelo tipo de música que tocavam ali. As pessoas que frequentavam diziam elitizadas e que ouviam outro tipo de música, que aquilo não era bom, assim, era uma ofensa aos ouvidos educados, né. E aí, pouco tempo, mesmo recebendo muitas críticas, eles recebem um convite para ir para Paris tocar, e também há esse receio dos franceses verem o Brasil como uma coisa ruim por negros estarem indo para lá levando esse tipo de música, né? Mas eles vão da mesma forma e fazem muito sucesso. Pixinguinha convive com grandes nomes da música brasileira, como Heitor Villa-Lobos, Tom Jobim, e recebe muitas homenagens, escreve muitas músicas, faz muito sucesso durante esse tempo, mesmo sofrendo tantas discriminações raciais. Até que chega a data de que ele parte, né, em 1973, na Igreja Nossa. Agora, entrando na vida de Moacir Santos, né, e seus mistérios, acontecem muitos mistérios na vida de uma pessoa que não tem muito recurso, ou melhor, quase nada. Aqueles sertões bravios lá no Nordeste, e eu fui um deles. Ele diz isso, nós podemos ver que realmente há muitos mistérios na vida de Moacir.
a trajetória, a vida que ele teve, como ele conseguiu ascender tanto. Nascido em Bom Nome, Pernambuco, 26 de julho de 1926, não sabia a data ao certo que tinha nascido, só foi saber muito adulto, né, já velho, com angústia, foi procurar a data, voltou para essa cidade, e a procura, e quando encontrou, como tudo era música para Moacir, ele compôs uma música escrita Now I Know, que na época ele já estava morando nos Estados Unidos, né, que também foi regravada como Agora Eu Sei, e também uma música que faz a menção a esse momento de desespero, que é What's My Name, pois ele não sabia quase nada sobre a sua vida, né? Não saber a data do seu nascimento era angustiante para ele. E aí, voltando um pouco, na sua entrevista com o Miss, ele é perguntado qual foi o seu primeiro instrumento, e ele, muito musical, disse que foram as garrafinhas, latinhas e canudos, né? Ele gostava muito de ouvir os sons de coisas novas, tudo era música. E quando também perguntam sobre quando que foi que surgiu a música na vida dele, ele compara como um deus de uma religião, de que ele não nasceu, ele sempre existiu, né? E é lindo como ele compara a música dentro dele. Criança, ele frequentava muitas bandas da cidade, e frequentava tanto que acabou sendo intitulado Guarda dos Instrumentos, porque muitos meninos queriam ficar tocando nos instrumentos enquanto tinha pausa, e aí ele ficava ali guardando, não pode tocar, mas ele tocava, e foi assim que ele aprendeu muitos dos instrumentos que ele tocava, né? Seus professores, né, foram Luiz Ginu, Antenor Severino Rufino e Luiz Benjamin, que eram mestres de bandas das cidades, né, normalmente de bandas militares, e o trabalho de nítido cunho social, né, como foi importante essas bandas, né, essa vivência, porque ele não tinha referência, as referências que ele tinha eram totalmente projetos sociais implementados na cidade. Aos 14 anos ele foge de casa e vai em busca de lugares para tocar, e ele já sabia tocar vários instrumentos, já tinha uma breve leitura musical, de solfejo, e todo lugar que ele chegava ele falava, sou músico e tenho fome. Ele mostrava que ele tinha um ofício, até mesmo tocava às vezes, e aí depois, com isso, ele conseguia comer, ter um lugar para dormir. Passou-se o tempo, ele, aos 17 anos, ele conseguiu um lugar para trabalhar na Rádio Clube de Pernambuco, e foi apresentado como saxofonista negro, né? Aí já começaram a rotular ele nessa questão racial, mas não era algo bom, tão bom assim, porque ele ainda permanecia com fome, não tinha dinheiro suficiente para se manter, mesmo trabalhando na rádio, não era o suficiente. E aí, aos 19 anos, sabendo, sempre atrás das bandas, indo para várias cidades, ele foi para Paraíba sabendo que ia ter uma seleção de músicos para a banda militar. E aí sofre um pouco mais de discriminação, pois o comandante fala, mas ele é preto, como a gente vai aceitar isso aqui? E aí o tenente fala assim, não, mas a gente tem outros pretos na banda, né? E eu não trocaria eles por nada. E aí ele é convencido e fica lá na banda e toca por bastante tempo. Depois que ele passa pela banda, ele vai para a Rádio Tabajara da Paraíba, também sabendo que surgiu vaga, sempre atrás de lugares novos. E aí na Paraíba também conhece a esposa, Cleonice, né, que vai ser a esposa dele durante mais de 50 anos, se casam em 1947, fugidos lá para Pernambuco, porque a família de Cleonice não aceitava muito bem, e aí eles vão para o Rio de Janeiro, voltam para Paraíba, depois vão para o Rio de Janeiro, e aí ele chega na Rádio Nacional, que é acolhido com muito, muito calor e carinho por conta das suas referências da Paraíba. Fica na Rádio Nacional até 1960, mas nesse meio tempo ele começa a estudar a música de fato, porque começa a perceber que precisa estudar mais, precisa conhecer, então esse ensino musical dele só começou também mais tardio. Então ele estuda com Guerra Peixe, estuda com Kohreuter, Newton Pádua e outros, entre outros. E nesse meio tempo ele lança o seu LP, que foi o momento de concretização de tudo que ele já fez, ele se esforçou para estudar, e aí lança o seu LP Coisas, em 1965, só que ele ainda passava necessidade aqui no Brasil, até que surge a oportunidade de ele ir para os Estados Unidos, Nova York, e esse foi o ponto, assim, alto da carreira. Não queria muito ir, mas Cleonice, esposa dele, incentivou, e ele foi. E foi a melhor escolha que ele teve de ir, porque ali ele conseguiu ter um pouco mais de estabilidade. Aqui no Brasil, muitos salários atrasados, ele tinha um reconhecimento de quererem ouvir a música dele, mas não tinha o reconhecimento de pagar as contas, não tinha o dinheiro. E aí ele vai para a Califórnia,
onde se torna a sua estadia até o final de sua vida. Mas aí, em 2001, ele volta ao Brasil e grava o CD Ouro Negro. E aí, em 2005, Mara Diniz e a Nogueira também fazem um outro CD com Choros e Alegria, com as primeiras composições de choro de Moacir. E um ano depois desse lançamento desse CD, ele morre em 2006, aos 80 anos, em Pasadena, na Califórnia, e deixa muitas tristezas, né? Deixa um grande buraco, mas deixou também muitas gravações. O tópico final do capítulo 2 fala sobre a análise e discussão do tema, né? Vemos que ambos se envolveram com a música desde cedo, desde pequeno. Cada um se envolveu da forma que podiam. Buscavam fazer música brasileira, né? Sempre música brasileira. E eles seguiram caminhos diferentes, eles tinham caminhos diferentes, né? Eles partiram de pontos diferentes. Por mais que os dois negros, sofrendo com discriminação racial, cada um estava num lugar da sociedade, né? Mas eles se encontram quando eles têm essa questão em comum de querer mostrar a cultura brasileira, de ter essa vontade de fazer música, e é possível, né? Mostrar que é possível, é só preciso ter essa visibilidade. A gente pôde observar que essa educação existia, não necessariamente uma educação formal, mas era um ensino que estava ali acontecendo no dia a dia. O ensino da música dentro das escolas, elas tinham muita dificuldade, né? E por isso que essa informalidade acontecia tanto, mas ela acontecia, isso que é importante. Buscar a diversidade nos currículos na educação musical para assim combatermos o racismo estrutural vigente e construir um ensino decolonial e antirracista. Ambos foram alvos da discriminação racial, né? Sofrem com essa invisibilidade até hoje, e a forma de combater é tornar visível. Nós temos que mostrar. E através de trabalhos como este, vamos poder tirar essa invisibilidade e escutando suas músicas, valorizando e trazendo à tona tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigada por me verem até aqui. Espero que tenham gostado.